Olá, amigo assinante do Canal 5 da NET que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Hoje vamos fazer jus ao título do programa. Fizemos já entrevistas em Anápolis, na cidade de Brasília, e hoje vamos estrear Goiânia. Só que a gente está com um pequeno problema. Nosso convidado de hoje, vocês vão conhecer daqui a pouquinho, ele não fala português. E como eu falo pouco árabe, eu peço a compreensão de vocês. Depois a gente vai colocar até legendas embaixo, para as pessoas compreenderem, né? Tem o público árabe que acompanha o programa, tem os não árabes também que se interessam pelo programa, mas eu peço um pouquinho de paciência pela pronúncia também, pela vagareza com que eu vou tentar me comunicar com ele. Marhaba, Gibran. Marhaba, kifak, منيح. Ahlan wa sahla. Salam aleikum. Wa alaikum salam. Bom, esse é o nosso convidado, o Gibran. Ele vai contar um pouquinho da história da família dele. E é claro que é brincadeira, né? A questão do árabe, imagina, que pretensão essa minha de falar árabe. E ele fala muito bem português. Gibran, seja bem-vindo, muito obrigado pela deferência conosco, de estar abrindo sua casa, para contar um pouquinho da história da sua família. Eu que agradeço, é um programa assim, tem que dar os parabéns para vocês, porque o árabe no Brasil, ele teve uma contribuição muito grande, né? E vocês estando resgatando essa cultura, essa história aí, é muito importante para o registro aqui do desenvolvimento do Brasil, né? Certo. Bom, então vamos situar no tempo e no espaço, como a gente faz em todos os programas, a sua família. Qual o sobrenome, o nome da família, a origem? Bem, o meu pai chegou aqui na década de 50, final da década de 50. Qual o nome dele? Salem Jamil Sleiman Barbar, né? Ele veio da região do Recur, ou Hakur, né? Que fica no estado de Akar, no Líbano, no norte do Líbano. A minha mãe já estava aqui, porque o meu avô, que é Hana Saud, e minha avó, Joana Cadice, né? Então aí você tem as duas grandes famílias, né, que vieram para cá. A família Barbar, né? A família Cadice, são as duas grandes famílias que formam a nossa família, né? E qual o nome da sua mãe? Você não citou. A minha mãe, Saod Barbar, né? E aí eles se conheceram, meu pai já veio para cá com 17 anos. Mas, vou até voltar um pouquinho, mas veio por quê? Necessidade? Mudança de vida? O que foi que houve? Ó, diz meu pai que ele foi conhecer o dinheiro do Líbano aqui no Brasil, né? Porque, na verdade, você sabe que muitos árabes que vieram para cá vieram para vencer, né? A chamada fazer América. Então, e a América, muitas vezes, eles não sabiam se era Estados Unidos, se era Argentina, se era Brasil. Né? Você tem razão. Exatamente, eles pensavam que o Brasil tinha os frutos igual o dos Estados Unidos, né? Então, na verdade, quem veio para cá pensava que poderia ser fácil a vida. E, na verdade, tiveram que dar um duro danado, né? Tiveram que trabalhar muito, tiveram que fazer mascate aí, ó. Seu pai chegou a mascatear, então? Com certeza. Eu já sair com ele muitas vezes para trabalhar. Não, peraí, vamos abrir um parênteses aqui. O Gibran vai falar que mascateou, eu não vou acreditar, não. Mas também, eu acho que está no sangue, né? É uma coisa que você não quer fugir da venda. Mas você não pode ver uma coisa mexendo que você quer fazer uma venda ali, né? Mexeu um pouquinho, a gente já quer fazer Descobrir que negocinho é aquele, né? Com certeza. E não é que quer levar vantagem, não. Quer fazer negócio bom. Porque, na verdade, é o seguinte. Você sabe quando dois patrícios fazem negócio, você sabe quem que leva prejuízo? Quem leva prejuízo? O governo. Porque nenhum dos dois patrícios vão levar prejuízo, né? Essa é a ideia. Outro dia até um amigo meu estava perguntando por que você não vê árabe pedindo esmola, né? Árabe pobre, né? Porque primeiro, o árabe veio para cá para vencer. Segundo, ele não tem preguiça de trabalhar. E terceiro, ele procura fazer a coisa sem reclamar muito. Não é característica do árabe ficar reclamando na hora do trabalho. Ele sabe trabalhar mesmo. Gosta de trabalhar mesmo. Então não tem preguiça, não. Isso é importante. Né? Por isso que muitos patrícios vieram e venceram. Então o meu pai ele veio para cá com 17 anos e começou a vender roupa, né? Armarinhos, roupa. Mas em que região? Na região do Triângulo Mineiro. Ele foi para Uberlândia, né? Tinha alguma referência lá ou não? Tinha um tio dele, né? Você lembra o nome? Namen Mushail. E ele foi trabalhar com ele e fazia as vendas. Eu já, igual eu tinha te falado, ele me contava
como que ele vendia. Quando eu viajei com ele, outros irmãos meus também viajaram muito com ele. Ele fazia algumas regiões, a gente chamava de zonas, né? Então saía para algumas 10, 15 cidades. Ficava uma semana fora, 2 semanas fora. E eu já cheguei a acompanhar como é que era isso, né? Então você vai, desce na loja, abre a mala, mostra o mostruário, né? Vê quando faz o pedido, né? Aquela história toda. Tudo na caderneta. Tudo na caderneta. Tudo na confiança, né? Na confiança. E aí, assim, o meu pai contando, e realmente tem uma determinada época que ele vendia 10 mil peças, 15 mil peças. Chegou uma época que ele chegou a vender 24 mil peças. Isso em que período, mais ou menos? Numa viagem, né? Numa viagem. No período de uma semana e meia. E isso eu já sabia, porque eu participei um pouco disso aí, desse trabalho. Então eu imaginei como é que seria isso. Então, assim, era um dos grandes comerciantes ali do Triângulo Mineiro, né? Mas aí a coisa naturalmente, que acontece com todos os árabes, evolui. Você sai da fase de mascate, evolui para uma lojinha. Teve espaço aí ou ele seguiu outro rumo? Na verdade ele criou uma loja, uma época, chamada A Libanesa. Então, e depois ele fez parte de uma fábrica e depois voltou para a loja, né? Essa fábrica seria de quê? Fábrica de camisas, tá. né? Camisaria Progresso. De modo que aí, depois de um tempo, ele voltou para a loja. Até hoje ele trabalha, tem 77 anos, até hoje ele trabalha. Ele falou que se ficar em casa, ele vai ficar doente, né? Então eu não acredito, até eu espanto a vitalidade dele. Às vezes eu falo, mas você é mais forte do que eu, porque com 77 anos ele ainda acorda cedo, vai trabalhar. Aquela rotina não mudou nada. Não mudou nada. Eu acho que até ele tem mais energia. Eu não sei de onde que vem isso aí, mas é algo fantástico mesmo. E juntando tudo, ele tem 50 anos de comércio, né? 50 anos de comércio. Meu Deus, essa coisa é impressionante, né? Porque muitas vezes, muitos jovens hoje reclamam da vida, né? Já tudo tão difícil, tão complicado, né? Então o sonho da aposentadoria dourada para ele não existiu, né? Não. Parece que a vida foi feita para trabalhar, né? Então, essa é a característica dele. E sua mãe, ela chegou a participar ou participa do dia a dia dos negócios, acompanhava, ou era mais aquela mãe de ficar em casa mesmo, cuidar da alimentação, cuidar do dia a dia da casa dos filhos? Olha, a minha mãe, aí se você for contar a vitalidade dela, parece que supera, também é uma outra história, porque além de ter criado 6 filhos, ela ainda participa dos negócios do meu pai e é vendedora também, e é comerciante também, e já foi consagrada no shopping que a gente trabalha lá, né, que eles trabalham, como a melhor vendedora. Então, parece que tá na família, né? Desculpa até a descrição, isso com que idade? O que? Sua mãe? A minha mãe está com 70 anos. E essa disposição toda para o trabalho? Meu Deus. Isso aqui não é casa, é trabalho, e foi considerada a melhor vendedora, e eu não entendo da onde que vem tanta energia, né? Eles são surpreendentes mesmo. E é bom sempre falar nisso. Se você quiser historiar um pouquinho, falar o nome dos seus irmãos, para a gente conhecer um pouquinho da família. Sim, e só o detalhe que meus pais completaram esse ano 50 anos de casado, né? Isso é uma bênção, né? Até dar os parabéns para eles, né? Que eles merecem, com certeza. Depois vamos encaminhar essa cópia para eles vão ficar satisfeitos de ver o filho aqui. Tá ok. O irmão mais velho, né? Jamil Salem Barbar, todos com esse sobrenome. João Salem Barbar, depois. Jorge Salem Barbar. Aí Joseph Salem Barbar. Gibran Salem Barbar. E Jalel Salem Barbar. Então eu tenho o irmão mais velho, o Jamil, ele é professor universitário da Federal de Uberlândia. O João Salem, ele é empresário na área de imobiliária, né? O Jorge Salem, ele é engenheiro mecânico, trabalhou na Petrobras, trabalhou em muitas obras aí pelo Brasil, né? O Joseph Salem, ele foi dono de uma construtora pequena, mas hoje ele é professor universitário. O Jalel Salem é comerciante, empresário, né? Tem lojas, etc. Já está comprando um shopping, né? Faz parte da família. É verdade. Mas quem seguiu essa linha do pai, então foi ele? Basicamente ele, né?
Todos nós vendemos roupa. Isso é engraçado. Todos chegaram a trabalhar na loja, a vender roupa e tudo. Mas o Jalel, ele chegou a abrir 2, 3 lojas já. Né? E até que ponto essa necessidade do trabalhar, ou essa vontade do pai de colocar no dia a dia para trabalhar, serve de formação para a vida de vocês, ou serviu de formação para a vida de vocês? Ah, com certeza. Muitas vezes a gente, às vezes, precisava de alguma coisa e o meu pai incentivava, olha, você vai me ajudar a trabalhar e tudo, porque as coisas não são fáceis. E como se inserir a questão do estudo? Porque o árabe, a gente sabe que muitas vezes, a maioria deles, das gerações mais antigas, não tiveram essa oportunidade de estudar, né? Mas faziam questão absoluta que os filhos estudassem. Só não estudava quem não pudesse. Mas o sacrifício e o trabalho era todo voltado para isso aí. De repente, um ou outro tinha que ficar no comércio, mas a oportunidade de estudo era dada, em sua imensa maioria, para todo mundo. Com vocês foi da mesma forma? Sim, uma das exigências do meu pai era estudar. Então, todos teriam que ter o curso universitário. Isso é questão de honra mesmo. Questão de honra. E na verdade, lá no Líbano, meu pai já tinha estudado desenho industrial. Então, ele já tinha uma vontade de ter concluído cursos superiores, né? Então, ele investiu na educação dos filhos. Isso foi fantástico para a gente. E incentivando, olha, você quer vencer na vida, você tem que trabalhar. Né? Então, foi muito importante na nossa formação, com certeza. Bom, agora, pegando mais a sua história particularmente, como você veio parar aqui em Goiânia? Saiu lá do Triângulo Mineiro, veio parar em Goiânia e no Centro-Oeste, Goiânia, Paranápolis, está aqui por perto da gente. Olha, aí é outra história, né, de mascate. Porque eu comecei a dar aula já com 18 anos, né, e já está com quase mais de 20 anos, né, dando aula. Não, tem certeza que você vende as aulas. Dá não, as aulas não. É, boa. Eu falo dá para não me sequestrarem, né? Mas é por aí, Então quem quiser aulas gratuitas pode procurar o Gibran, tá? Em Anápolis, depois a gente vai colocar o endereço aí, é tranquilo, paga nada não. A primeira é a amostra grátis, aí depois a gente pode negociar. Mas aí eu já dava aula na região de Uberlândia, né? E no Triângulo Mineiro, dei aula em várias regiões ali, várias cidades. Quais matérias? Geografia. Apareceu a oportunidade em Goiânia, já em 97. Aí eu fiquei aqui até 2000, voltei um pouco para Uberlândia, e aí quando tive outra oportunidade em 2003, e agora estou aqui, praticamente fixo, né? Vamos dizer assim, né? Então eu viajei muito também para trabalhar, para vender aula, né? O mascate das letras. É o mascate das letras, boa. Das aulas, né? Ou das aulas. Do conhecimento. Então, engraçado que tem... Eu até queria um dia escrever um artigo sobre isso aí, em relação a essa analogia, que meu pai vendia roupas e hoje eu estou vendendo aulas, né? Então, o mascate não acabou. Né? De uma forma ou de outra, ele ainda continua, né? E até continuando nessa linha de estudo, como está o nível do ensino no Brasil hoje? O que você vê de positivo, o que você vê de negativo em relação a isso? Olha, eu tive a oportunidade de conhecer mais ou menos 16 cidades assim, que eu dei aula. Então eu vejo assim, vai muito de cidade para cidade a questão cultural. Né? Isso influencia a esse ponto? A questão cultural, porque você me fez uma pergunta, eu poderia responder assim, simplesmente o seguinte: o Enem agora saiu, que subiu 10 pontos, que melhorou um pouco a educação no Brasil, que tem mais gente matriculada, então isso é verdade. Só que nós temos aí, tem várias cidades onde as pessoas não têm, parece, o hábito de estudar, entendeu? Então isso parte muito da cultura, parte muito da família. Então, o que está precisando no Brasil é o hábito a mais de quê? De estudar. Então, isso vem da família. Então, os alunos acham que hoje, eles estudando 2 horas por dia está bom. Mas o nível de concorrência é muito grande hoje. Então, de exigência do mercado, então ele tem que estudar muito mais do que isso aí, entendeu? Agora, eu acredito que está melhorando um pouco. Está um pouco lento, mas a educação está melhorando aos poucos. Isso é um fato, né? Com certeza. Você pegou umas fotos aí? Se quiser mostrar pra gente. Mostrar. Essa é da minha mãe, Dona Saúde. Onde que ela tá nessa foto? Isso aqui é lá em Araxá. A terra das águas. A terra da... Dona Beija? Dona Beija. Exatamente. E a outra foto? A outra foto é o do
Eu e meu pai aqui na loja. Isso aqui você pode ir lá comprar. Ele tá com o preço da foto, da época da foto aqui, ó. Liquidação, deixa eu ver se eu enxergo aqui. Ó, camisa de linho a 25. Tá barato. Tá barato, Você aproveita. não pode perder essa oportunidade. Tá certo. Esse aqui é meu pai, Salem Barbar, né? E por que ele tá mais novo que você? O que foi? Rapaz, o tanto que ele trabalha. O trabalho rejuvenesce. Com certeza. Eu não sei, eu fico espantado com a jovialidade dele, né? Com a vitalidade dele, né? Bom, amigo assinante, como vocês estão vendo na tela aí, esse é o acervo do professor Gibran. São fitas cassetes, CDs, DVDs, LPs. Tem muita gente, ou muito jovem, que não conhece nem fita cassete nem LP, nunca nem ouviu falar o que é isso. Né? Daqui a pouco a gente vai falar detalhadamente sobre esse acervo aqui, o que tem. A maioria, é claro, é sobre música árabe. A música árabe é muito boa, inclusive vocês vão conhecer um novo cantor hoje, mas isso é coisa para o terceiro bloco. A gente vai aproveitar o professor e o mapa. Professor e mapa e geografia é uma junção irresistível. Bom, vamos aproveitar o mapa do Líbano aqui. A gente vai situar de onde veio sua família, Gibran. Se puder se aproximar aqui. Bem, aqui é o mapa do Líbano, né? E eles vieram da região de Akkar, né? Que é esse estado do norte aqui, mais próximo aqui é essa região aqui, né? O Recur, que de onde meu pai veio, né? E aqui fica Trípoli, que é a maior cidade do Líbano, né? O pessoal pensa que é Beirute, que é a maior cidade do Líbano, é a capital. Mas Trípoli parece que é a maior cidade do Líbano e ele estudou aqui, né? Desenho industrial. E aqui, mais ou menos nessa região, fica Recur, né? Que é a cidade onde ele nasceu. E a minha outra parte da família, minha mãe, veio daqui dessa região aqui, que fica Chetorra, Shaduf, etc, né? Bom, mata até a curiosidade aqui de estudante. Tem Trípoli do Líbano e tem o Trípoli da Líbia. Ah, sim. Por que essa semelhança? Não, na verdade é por causa do Império Romano, né? A Tripolitânia, não é isso? O Líbano e o mundo árabe, né? Eles foram dominados por vários povos. E isso ajudou demais no conhecimento deles. Eles mesmos foram criadores de várias ciências, né? Vamos dizer assim, né? Porque no início do Líbano, eles tinham os fenícios, né? Os fenícios eram os grandes comerciantes, grandes navegadores da antiguidade, e depois eles foram dominados pelos gregos, romanos, pelos turcos, otomanos, pelos franceses. Então isso deu uma cultura muito interessante para o libanês, né? E o interessante é que o Império se estendeu também, pega o norte da África, né? Países que são africanos na localização geográfica, mas com características totalmente árabes, como Marrocos, como a Líbia, propriamente dita, Egito e assim por diante. É porque quando você fala até para um aluno, você fala assim, mas a Argélia é africana. Eu falei, tá na África, mas a cultura que foi dominada lá é a cultura árabe muçulmana, né? Por causa do Império Islâmico. E esse Império Islâmico ele saiu da Arábia Saudita, evidentemente, né, de Meca, em 622, e foi se expandindo até a Indonésia, né? Até a Indonésia, que fica lá no sudeste da Ásia. E o norte da África hoje, tanto é que é chamado de África Branca, né? Porque você tem os árabes muçulmanos de língua árabe e cultura árabe. É claro que eles têm uma diversidade interna, mas, de um modo geral, é muito interessante quando você vê eles falando o árabe com certa diferença, mas dá para você entender alguma coisa. O argelino, por exemplo, tem um árabe com sotaque francês ou não? Exatamente, porque o Khaled que eu diga, né? Aquele cantor que veio para o Brasil, inclusive, eles têm algumas tribos, né? Particulares lá, né? Você tem a Natasha Atlas, que é uma outra cantora ali da região, mas dizem, né? Porque eu não sou letrado em árabe, infelizmente, mas dizem que o árabe egípcio é o mais correto, né? O mais, vamos dizer assim, o mais formal. Agora, o árabe ele é igual o português. Você fala o português com variações, não é verdade? Eu vou até abrir um parênteses aqui. Uma entrevista minha com o Elias Awad. Sim. Ele disse meu primo. É meu primo. Sempre são primos. Ele falou o seguinte: quando ele viaja, muitas vezes ele se comunica com o árabe em inglês. Eles falando em inglês, apesar dos dois falarem no árabe, eles se entendem melhor em inglês ou francês do que em árabe. Porque às vezes tem dentro do próprio Líbano, você sabe distinguir sotaques, né? De cidade para cidade. E olha que o Líbano não é grande, né? É um país pequeno
Minúsculo, eu diria. Minúsculo, né? Boa. E não vai em tom depreciativo, é claro, é uma situação geográfica apenas. Então, aliás, quando você fala que ele é minúsculo, olha que interessante. Você que está habituado, tem uma curiosidade interessante do mundo árabe, do Líbano, né? Engraçado, quer dizer, você imagina que o Líbano ele é um pouco maior do que o município de Rio Verde. Bem, um pouco maior que o município de Rio Verde. E lá eles conseguem produzir a indústria alimentícia lá, que são essas conservas, doces, frutas secas, vinhos, que abastecem os empórios do mundo inteiro. Então é algo fantástico, porque não é um país grande, é um país pequeno. Inclusive eu estive lá no Vale do Beca, que sustentou o Império Romano, e é lá naquela região muito pequena que eles produzem muita coisa que sustenta a França, que sustenta os Estados Unidos, que sustenta o Brasil, a Argentina, etc. Então é algo assim fantástico. A produção alimentícia no Líbano é um negócio assim que... E favorecido até pela própria geografia, né? Os montes nevados, a neve desce, a água irriga os vales também. Com certeza, exatamente, porque você tem aqui a região do Monte Líbano, né? E a região do Antilíbano, né? Que se estende até praticamente a Síria. Então você tem o Monte Líbano e o Antilíbano. E no meio dele você tem o Vale do Beca, ou Beká, né? E a cidade de Baalbek, que é famosa, né? Por causa do Império Romano. Como a gente situar agora, e vamos dedicar esse bloco a isso, a questão do Oriente Médio. Eu falo na visão de professor e na visão também de libanês. Bem, o Oriente Médio é a primeira coisa. O ocidental, ele tem que conhecer mais o Oriente. Eles não podem fazer um pré-julgamento das coisas, dos fatos que estão acontecendo lá, né? E nem da cultura. A partir do momento que um ocidental conhece o Oriente Médio, ele vai poder entender o quê? Entender o que está acontecendo lá, saber se colocar no lugar daquele povo. Então, por exemplo, é muito fácil a pessoa criticar o palestino porque ele fica chateado com o israelense. Ora, por exemplo, os palestinos eles querem aceitar a capital Jerusalém Oriental, mas os judeus não. Os judeus eles não abrem mão de forma não abrem mão de dividir a capital. E todos nós sabemos que o grupo de palestinos é o maior grupo de refugiados do mundo. Então, a partir do momento que você entra na vida deles, você sabe o que eles passaram. Então, você sabe que eu estive lá no Líbano em 2008 e eu vi um Líbano destruído. Mas por quê? Porque Israel atacou o Líbano, né? Destruiu o Líbano todinho praticamente. Eu vi muita coisa destruída lá. Por conta de quê? Por conta de que o Líbano tinha sequestrado 2 soldados israelenses, quer dizer... A retaliação é desproporcional. Exatamente, é desproporcional. Então, assim, a partir do momento que você conhece o que é o Oriente Médio, que se você se coloca no lugar daquele povo lá, aí você vai entender um pouco por que tem tanta revolta. Até voltando um pouquinho no tempo, a criação do Estado de Israel, em 48, 47 para 48, e a não criação do Estado palestino, ou seja, Israel foi para lá, pegou as terras, o povo palestino começou a vagar para um lado e para o outro, ficou sem território, na verdade. Existem como povo, mas como nação constituída, não existe. O que foi falho naquela época? Tudo. Porque como é que você cria um Estado, Gaza e Cisjordânia, separado? Como é que você cria um Estado assim? Gaza é menor que Goiânia. Para você ter uma ideia. O povo não tem que ter essa noção. Não, e é até bom, e a gente está falando dessa forma, conversar com o professor, porque situa, você ter os parâmetros de comparar, é menor que Goiânia, do tamanho de Rio Verde, isso é importante para se dar noção da dimensão. Então, agora, assim, eles perderam a sua terra, basicamente, você entendeu? E agora, parece que esse mês, eles estão querendo reconhecer o Estado palestino na ONU. E o que aconteceu? Para variar, Israel e os Estados Unidos falaram que não vão apoiar. Então, quer dizer, daí você vê quem que está querendo negociar e quem que não está querendo negociar. Mas eu acho que a questão principal acho que é Jerusalém, acima de tudo, né? Eu acho que até a criação do Estado é complicada, é difícil, mas eu acho que é o problema menor. O problema é Israel não divide, não aceita dividir Jerusalém de forma nenhuma. Não, mas eu acho que os dois são com o mesmo peso. Porque para você criar um país, você precisa ter um território unido.
Então você vai criar uma Gaza, uma Cisjordânia separada, isso é um problema. Pulando territórios, né? Com certeza. Agora, o mundo árabe ele está em foco por causa da chamada Primavera Árabe, né? E por que a palavra primavera? Você relaciona alguma coisa com a Primavera de Praga, 68, Tchecoslováquia? Então faz essa analogia pra gente. Lá na Tchecoslováquia, né, em 68, o ano que não acabou, eles queriam uma liberdade, né, maior por causa dos governos socialistas opositores, né, opressores, né? A União Soviética e a cortina de ferro em cima. Com certeza, exatamente. Essa analogia é interessante, porque o mundo árabe, antes ele lutava contra Estados Unidos, contra Israel, agora é interessante. O mundo árabe parece que acordou. O mundo árabe agora está lutando contra os seus próprios governantes corruptos. Porque não vem me falar que é só no Brasil que tem corrupção. No mundo inteiro tem corrupção, né? As grandes nações, elas tiram e colocam líderes do jeito que eles acharem necessário, né? Há pouco tempo nós vimos na televisão o Cameron e o Sarkozy lá na Líbia como vencedores de uma guerra. Quer dizer, eles tiram um presidente e pronto. Quer dizer, é um imperialismo, né? É um colonialismo, é um imperialismo. Ninguém está aqui defendendo líderes árabes, porque uma boa parte é corrupto realmente. E o povo árabe precisa de democracia. Agora, uma coisa é você lutar, o povo lutar contra os seus líderes corruptos. A outra é a interferência dos estrangeiros, né? Quer dizer, dos Estados Unidos, das grandes potências, que estão de olho, é claro, na questão geopolítica e no petróleo. Isso aí todo mundo já sabe, né? Lá no Iêmen, o pessoal começou a tirar o Saleh por causa da miséria, da corrupção, da pobreza. Já no caso do Egito, por exemplo, o Hosni Mubarak, ele caiu porque o povo também estava passando muita necessidade. Ele tinha virado faraó mesmo. É, um faraó, exatamente. Vamos achar uma Cleópatra para ele, né? Agora, no caso do Gaddafi e da Síria, ali você tem movimentos intelectuais também. Porque o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Porque durante o Gaddafi, a Líbia ela se modernizou. Isso é verdade, porque ele pegou o dinheiro do petróleo e a Líbia passou a ter uma qualidade de vida muito boa para a África e para o mundo, porque é um IDH alto, né? A Líbia passou a ter então um grupo de pessoas bem informadas. Agora, eu acho que o toque da internet hoje, o toque hoje da globalização, ele é um fator muito importante também. Certo. Bom, esse foi o segundo bloco, e mais uma vez passou rápido, foi um pouquinho de aula de geografia. E no terceiro bloco, para a gente mudar um pouquinho, e lembrando que no primeiro bloco ele citou a família no tempo, no espaço, de onde veio, por que veio, aquelas perguntas básicas. No segundo, a gente mostrou o mapa aqui, citou geograficamente, falamos um pouquinho também do mundo árabe, né, como está se situando neste momento. Mas no terceiro bloco vai ser mais descontraído um pouquinho. A gente vai fazer alguma coisa diferente. Aguarde só um momentinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos hoje com o professor Gibran Salem Barbar. Ele vai mostrar agora esse acervo aqui. Do que se trata, professor? São fitas cassete, CDs, DVDs, até LPs. O que é isso aqui? Explica pra gente. Não é a banquinha não é a banquinha do Gibran, não, né? Não, mas se você quiser eu vendo para você, né? Eu desde pequeno eu gosto de música árabe, então eu sempre fui guardando algumas músicas, algumas fitas. Eu sou da época da fita cassete, entende? É uma coisa recente. Uma coisa recente, obrigado. E aí eu fui guardando algumas músicas, comprei muitos CDs, muitas fitas cassete e tudo. Mas esse estímulo veio assim, sozinho ou seu pai gostava e passou para você? Meu pai sempre gostou de música árabe, então isso incentivou muito e aí eu fui guardando, porque eu gosto muito dessas músicas aí. Hoje em dia, aí o tempo foi passando, hoje em dia você não precisa de fita cassete mais. Hoje você tem YouTube, você tem internet, você tem um monte de coisa aí interessante, mas acaba que eu sempre gostei de música árabe e fui acumulando essas músicas aí. Eu tenho umas coisas interessantes aqui, por exemplo. Isso aqui é uma relíquia muito interessante, né? O Festival de Baalbek de 1960, no Líbano. Iam artistas do mundo inteiro lá, né? 1960. Você tem aqui Muhammad Abdulwahab, né? Que é um maestro fantástico também, né? E aquilo que eu tinha te falado, tem muita gente que não conhece, o ocidental não conhece cultura. Não tem nem ideia. Não tem nem ideia de cultura oriental. Se não é uma novela ou outra mostrar alguma coisa, mesmo assim pincelada rápida, muitas vezes nem condizente muito com a realidade. Exatamente o que você falou. Às vezes não... Agora, você percebeu aí que tem até música indiana, música grega, tem alguma coisa assim também, né? Isso aqui é um tocador de alaúde lá da Núbia.
Quer dizer, ali do Sudão, praticamente. Porque o Sudão fala árabe também, né? Então, isso é muito interessante. Tem muita coisa bacana aqui, música turca também, música libanesa, música iraquiana. Eu tô vendo aqui califas. O que seria isso aqui? Isso aqui se destacou aqui no meio desse acerto. Essa aqui é uma história interessante. Então conta a história. É uma história de sucesso. Essa é a sua vida, né? Essa é a minha vida. Na verdade, eu já tinha... Essa aqui foi a primeira fitinha que a gente gravou de um conjunto que eu tinha de música árabe. Qual o nome dele? Califas. E depois de muito tempo, eu procurei fazer uma coisa um pouco mais profissional. Passei a fazer algumas apresentações e tudo. E aí nós criamos esse CD aqui, que é o CD Califa. Na época que estava tendo a novela do Clone, né? Sim. Tem ideia de quantas peças tem um acervo? Deve ter 300 fitas cassete e aí vai CDs e LPs antigos e tudo. Mas a gente guarda por carinho, né? Porque gosta. Você está falando de cantar? Vai dar uma palhinha pra gente ou não? Vai, o cachê, a gente vai cobrar um cachê, né? Com certeza. Bom, amiga, se não é que você acompanhou esse programa, tá encerrando agora o terceiro bloco. Não, mas vai falando sério. O Gibran é cantor e a gente vai poder acompanhar isso aí agora. Vamos lá? É um prazer, ué. Vamos lá. Que instrumento é esse, Gibran? Esse aqui é o durbak, né? Alguns falam darbuka, mas é durbak, né? Um instrumento árabe, é utilizado muito no Líbano, na Síria, no Iraque, no Egito, no mundo árabe de um modo geral, né? Mas vai só tocar, não vai cantar pra gente, não? Ué, vamos cantar uma música aqui, ué. Qual música seria, então? De um cantor que foi na minha casa, inclusive, Tony Hanna, né? Então, vamos lá, com vocês, Gibran Salem Barbar. Obrigado. طال السحر والليالي العيد قامت كتفنا نانينا ورايح الا بعيد بعيد بذكروا ليالينا طال السحر والليالي العيد قامت كتفنا نانينا ويا رايح الا بعيد بعيد بذكروا ليالينا طال القمر باب الدار طال ولينا الحبايب أحلى محبة كتار كتار كل الحبايب قرايب طال السحر والليالي العيد قامت كتفنا نانينا يا رايح إلا بعيد بعيد بذكروا ليالينا طال القمر على باب الدار طال ولينا الحبايب أحلى محبة كتار كتار كل الحبايب قرايب طال السحر والليالي العيد قامت كتفنا نانينا يا رايح إلا بعيد بعيد تبذكروا ليالينا. Essa música diz o quê? Fala sobre o quê? Tá falando da noite, né? Como que as noites são bonitas e a alegria de cantar, de estar junto, que já é noite, vamos festejar. Basicamente isso. Você compõe também ou não? Eu fiz alguma coisinha, mas basicamente eu sou intérprete, né? De vários renomes da música árabe, né? E dentre esses seus nomes, quem que você destaca hoje em dia no mundo árabe? Hoje em dia você tem vários cantores aí, né? Você tem o Feris Karam, hoje está fazendo sucesso, você tem Majda Rumi, você tem vários cantores aí. O Amr Dieb, que é um cantor egípcio, faz muito sucesso, né? E agora tem os cantores antigos também, que muito Patrício gosta, né? A Fairuz é a maior cantora do mundo árabe, né? Junto com Kulsum, do Egito. Você tem também um cantor que fez sucesso nos Estados Unidos. Ele era do Egito na década de 50. Vou cantar um pedacinho de uma música dele, chamado Muhammad Bakar. Então vamos lá. قلبك يا أسمر فاضي وحلي من غرام لما توعدني يوم تغيب كل الأيام قلبك يا أسمر فاضي وحلي من غرام لما توعدني يوم تغيب كل الأيام أنا لما شوفتك حبيتك من أول نظرة حرام يا قاسي حرام يا قاسي حرام يا قاسي
يا حبيبي يا حبيبي لا تحرمني من رؤياك يا حبيبي يا حبيبي ويا حبيبي مهما تمل ما بنساك انت اللي بقلبي من زمان انت اللي بقلبي من زمان يا حبيبي وانت نصيبي وانت اللي بقلبي من زمان يا حبيبي وانت نصيبي وانت اللي بقلبي من زمان يا حبيبي وانت نصيبي وانت اللي بقلبي من زمان. E essa fala de quê? Essa do amor, né? Fala que você, minha querida, é minha sorte, né? Eu vi que você lançou um olhar apaixonado, assim, pro nada aqui. É bom, a paixão é uma coisa boa, né? A gente vai encerrar com a música, então, para encerrar com a música, não atrapalhar, antes eu já agradeço. Shukran? Shukran. Ahlan sahlan. Obrigado. Salam aleikum. Wa alaikum salam. Muito bom. Tá certo, então, vamos lá. ما تحفيش أنا مش ناسيكي ما تحفيش لو من نداني مش رئيش من غير عيناكي مش رئيش مع حبي تاني ما تحفيش أنا مش ناسيكي ما تحفيش لو من نداني مش رئيش من غير عيناكي مش رئيش مع حبي تاني ليندا ليندا يا ليندا ليلي الصحراء عنا ليندا ليندا يا ليندا ليلي الصحراء عنا وانا بحب واسألي قلبي وانا بحبك واسألي قلبي واقول لك يا ليندا 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 يا ليندا ليلي الصحراء عنا ليندا ليندا يا ليندا ليلي الصحراء عنا وانا بحب واسألي قلبي وانا بحبك واسألي قلبك واقول لك يا ليندا واحد طلبها واحد حطبها واحد شدة بسندة وانا بحبك واسألي قلبك وانا بحبك واسألي قلبي واقول يا ليندا. O meu querido Guilherme, ele me deu a liberdade de apresentar a família, então tá aqui a minha esposa Shafia, o Herbeajus, a Yasmin e o Yasser, né? Essa é a minha família. E queria agradecer muito, e vocês fizeram um favor muito grande, porque tem muita gente que gosta da cultura árabe, gosta de ouvir histórias do mundo árabe, e o imigrante árabe ele é muito importante sim para o Brasil. Então eu queria agradecer todos vocês da produção aqui, o Guilherme, e desejar boa sorte nesse programa, e tomara que esse programa não acabe e fique para sempre aí. É muito bacana. Parabéns para vocês. Obrigado.